Fala galera, e aí? Bora falar de espiritismo? Então partiu! E hoje nós vamos dar continuidade a mais um episódio sobre a nossa série de animais. Hoje o sexto episódio. E nós vamos tratar de assuntos bem interessantes, como por exemplo, nós já vimos que passamos pelos 3 reinos, que nós já fomos minerais, plantas, animais e agora estamos no reino hominal, né? Nos humanizamos. E fica a pergunta, será que depois que nós desencarnamos, temos lembrança dessa nossa fase na pré-humanidade? Qual será a última espécie de animal que nós reencarnamos antes de nos tornarmos humanos? E nós vamos responder essas questões dando prosseguimento à nossa série de animais. Já tem 5 episódios disponíveis aí, viu? Então se você tá meio boiando, chegou agora, saiba disso, vai lá, dá uma olhada, confere e depois volta aqui. E eu já vou pedir o meu biscoito, sou biscoiteira mesmo, e no meu caso o meu biscoito é o like. Então deixa seu like antes da gente começar, porque hoje tá interessante. É biscoito ou bolacha? Eu acho que é biscoito, né, no caso. Eu acho bizarro falar bolacha. Então, deixa eu te perguntar. Será que o homem, depois de desencarnar, tem consciência da fase da pré-humanidade? Será que ele lembra de quando ele era uma bactéria, ou uma minhoquinha, ou uma planta, ou uma ave Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Vamos de novo. Ou quando eu era uma ave, estava sobrevoando uma cidade. Kardec ficou curioso e ele perguntou isso lá na questão 608 do Livro dos Espíritos e eles foram taxativos, é não. E eles dizem que não, porque a vida só começa para o espírito nesse período de humanidade. E mesmo assim, é difícil que ele consiga lembrar das suas primeiras existências como humano, né, no reino hominal. Assim como acontece com a gente, né? Quando a gente tenta lembrar da nossa infância, é difícil. Raramente a gente lembra de detalhes específicos. E mesmo assim, são questões espaçadas. Muito mais difícil ainda é lembrar, por exemplo, do período em que nós estivemos ali no ventre materno, no quentinho, no aconchego. É por essa razão que lá na questão 78 do Livro dos Espíritos, eles dizem que eles não sabem como eles começaram. Ok, nós entendemos então que o homem um dia ele já foi animal. Mas desencarnando, será que esse homem pode reencarnar novamente um animal? Por exemplo, na próxima existência, será que eu posso vir como um elefante? Aí os espíritos respondem, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, né? Isso tá lá na questão 612, eles vão dizer, cara, isso seria retroagir. E o espírito, ele não retroage. Alô, lei do progresso? Alô? Alô? E aí eles dizem, no máximo, a gente sabe, o espírito fica estagnado. Agora, voltar, aí não rola. Tá lá na questão 118 também falando um pouquinho sobre isso, fica aí o dever de casa. Como será que acontece essa evolução do animal para o homem? Qual é a última espécie que ele reencarna antes de se individualizar, se humanizar e se tornar um espírito? No livro A Gênese de Kardec, no capítulo 10, item 26, nós vemos a seguinte informação. Do ponto de vista corpóreo e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, dos quais unicamente difere por alguns matizes na forma exterior. Quanto ao mais, a mesma composição de todos os animais. Os mesmos órgãos, as mesmas funções, os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção, de reprodução, tudo igual. Ele nasce, vive e morre nas mesmas condições. E quando morre, seu corpo se decompõe, como tudo o que vive. Não há em seu sangue, na sua carne, nos seus ossos, um átomo diferente dos que encontramos no corpo dos animais. Olha, isso é importante, hein? Como estes, ao morrer, o homem restitui
a terra, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, que se haviam combinado para formá-lo. E esses elementos, por meio de novas combinações, vão formar outros corpos minerais, vegetais e animais. Relembrando, né, aquela frase maravilhosa de que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, de Lavoisier. Lavoisier. Aí lá no item 27, ele continua. Na classe dos mamíferos, o homem pertence à ordem dos bímanos. Bizarro esse nome. Logo abaixo dele, vem os quadrúmanos, animais de 4 mãos, ou macacos. Alguns dos quais, como o orangotango, o chimpanzé, o jocó, têm certos ademanes do homem. Não sei se isso eu escrevi errado, mas tudo bem. A tal ponto que, por muito tempo, foram denominados homens das florestas. Como homem, esses macacos caminham eretos, usam cajados, constroem choças e levam à boca com a mão os alimentos, sinais bem característicos. Aí lá no capítulo 11, no item 15, nós vamos ter algumas hipóteses, né? Hipóteses dessa origem do corpo humano. Vamos ver. Da semelhança que há de formas exteriores entre o corpo do homem e o do macaco, concluíram alguns fisiologistas que o primeiro é apenas uma transformação do segundo. Nada aí é de impossível. Nem o que, se assim for, afete a dignidade do homem. Ou seja, a gente não tem que sentir inferior porque veio do macaco. Pelo amor de Deus, né? Bem pode dar-se que os corpos do macaco tenham servido de vestimenta aos primeiros espíritos humanos. Olha só que importante. Forçosamente pouco adiantados, que viessem encarnar na Terra, ainda naquele estado primitivo, sabe? Sendo essa vestidura mais apropriada às suas necessidades e mais adequada ao exercício das suas faculdades do que o corpo de qualquer outro animal. Em vez de se fazer para o espírito um invólucro especial, ele teria achado um já pronto. Vestiu-se, então, da pele de um macaco sem deixar de ser espírito humano. Como o homem, não raro se reveste da pele de certos animais sem deixar de ser homem. Que fique bem entendido que aqui unicamente se trata de uma hipótese, de modo algum posta como princípio, mas apresentada apenas para mostrar que a origem do corpo em nada prejudica o espírito, que é o ser principal. Por quê? Porque os espíritos, no livro dos espíritos, não nos trouxeram essa informação. E aí Kardec traz essas hipóteses na Gênese, coadunando com os ensinamentos gerais que nós tivemos até então. Aí o Kardec fala assim, a gente percebe que na natureza não há mudanças bruscas, né? Então é provável que os primeiros homens aparecidos na Terra pouco diferissem do macaco pela forma exterior e não muito também pela inteligência, que a gente sabe que a gente vai progredindo nesse quesito intelectual também. Em nossos dias, ainda há selvagens que, pelo comprimento dos braços e dos pés e pela conformação da cabeça, têm tanta parecença com o macaco que só lhes falta ser peludos para se tornar completa a semelhança. Gente, esse episódio vai ser mais de leitura, mas trazendo informações ricas e importantes que não tem como a gente não ler para ser fiel ao que Kardec nos passou. E aí lá no item 23 ele vai dizer assim, haveria sim filiação espiritual do animal para o homem, como a filiação corporal. Este sistema, fundado na grande lei da unidade que preside a criação, corresponde forçoso, é convir, à justiça e à bondade do Criador. Dá uma saída, uma finalidade, um destino aos animais, que deixam não de formar uma categoria de seres deserdados para terem no futuro, que se lhes está reservado, uma compensação aos seus sofrimentos, né? Não faria sentido para os animais tudo acabar ali. Aí cadê a justiça de Deus? A gente sempre se pergunta isso, né? Coitados dos animais. Eles sofrem, fica por isso mesmo, eles não têm expiação, e aí eles nunca vão evoluir, ter maior liberdade, enfim, e a gente percebe que sim,
tudo se liga, se entrelaça e faz sentido, porque Deus não erra, Ele capricha. E aí, vamos lá, ele fala assim: o que constitui o homem espiritual não é a sua origem, são os atributos especiais que ele apresenta, dotado ao entrar na humanidade. Atributos que o transformam, tornando um ser distinto, como o fruto saboroso é distinto da raiz amarga que lhe deu origem. Por haver passado pela fileira da animalidade, o homem não deixaria de ser homem. Já não seria animal. Como o fruto não é a raiz. Como o sábio não é o feto informe que o pôs no mundo. Aí lá no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz faz uma pontuação bem importante porque ele distingue as ideias fragmentos do pensamento contínuo. E já já a gente vai entender o que isso tem a ver com os animais. O pensamento contínuo seria o que garantiria cada vez mais uma maior compreensão entre as criaturas, que se potencializa e se faz possível através da fala. Então, assim, só tem como ter esse pensamento contínuo depois da individualização, depois da humanização. Já as ideias fragmentos, elas são próprias dos animais, porque elas são ideias relâmpagos, que traduzem desejos e ideias. Aí, perguntou-se, a partir desse conceito, então, de ideias fragmentos próprias dos animais, qual seria, então, o animal mais evoluído? Aí, lá no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ele diz: o assunto demanda longo estudo técnico na esfera da evolução, porque há ideias fragmentos de determinado sentido, mais avançado em certos animais que em outros. Ainda assim, nomearemos o cão e o macaco, o gato e o elefante, o mauá e o cavalo como elementos de vossa experiência usual mais amplamente dotados da riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. É o início para eles sentirem, experimentarem o que é o pensamento contínuo próprio dos espíritos individualizados. E aí fica aquela pergunta, né? Será que a nossa primeira fase como humanos, quando a gente deixa de ser animal e passa para essa individualização, para essa humanização, se dá aqui na Terra? Nós estamos aqui desde a época em que éramos minerais, plantas, animais e agora nos tornamos humanos? Será que depois de reencarnar como humanos é possível conservar traços de animais? E em outros mundos mais evoluídos, onde os animais também são mais evoluídos, será que eles então têm o conhecimento de Deus, diferente dos animais aqui da Terra? Isso e mais no próximo episódio do Partiu, que você não pode perder. Até lá!